Bem, boa tarde. Vamos fazendo aqui um pequeno compasso de espera enquanto os participantes estão a aceder à plataforma. Nós hoje vamos discutir essencialmente a organização do serviço de urgência. Contamos com o Dr. Nelson Pereira, do Centro Hospitalar de São João, nesta parceria com o Hospital de São João e com a Ordem dos Médicos. Como disse, vamos discutir hoje os serviços de organização do serviço de urgência em relação à Covid, e eu, primeiro de tudo, vou ter uma sessão um pouco mais interativa, deixar-vos uma pergunta no ar. Podem aceder através da plataforma dos vossos telemóveis menti.com e depois colocar o código 950560 e se acederem à plataforma conseguem votar ou pelo menos dizer como é que se sentem hoje face à Covid-19. Nós sabemos que têm sido tempos bastante difíceis, principalmente para os profissionais de saúde que estão na linha da frente, mas toda a resposta do sistema de saúde. E se conseguirem aceder aqui à plataforma menti.com nos vossos telemóveis, colocar o código 950560, conseguem, agradecia que dessem a resposta então a esta pergunta: qual é que é o sentimento que têm atualmente em relação à Covid-19 e ao momento que vivemos hoje. Temos aqui algumas respostas: apreensivo, desprotegido, esperançoso. Também um pouco essa perspectiva que nós desejamos para os profissionais de saúde, e claramente aparece-nos aqui alguma esperança, desorganização e várias votações, mas esperançoso ainda aqui com uma marca bastante relevante. É isso também que pretendemos com esta partilha de experiências que levamos a cabo através destes webinars, é esta capacidade também de criar e de partilhar boas práticas, não deixando naturalmente de todos estarmos um pouco preocupados. As votações, nós vamos vendo estas votações ao longo da sessão de hoje, e eu antes mais queria agradecer então ao Dr. Nelson Pereira, que nos vai falar desta organização do serviço de urgência, e não deixar de agradecer como um todo também ao Centro Hospitalar de São João pelo trabalho que tem estado a fazer e por esta partilha de boas práticas ao longo destes webinars. E eu essencialmente passava-lhe já a palavra, que é para isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na pessoa do Dr. Alexandre Lourenço, esta oportunidade, uma oportunidade de falar com os meus pares e com todos aqueles que de norte a sul do país e noutros países enfrentam as mesmas dificuldades que aqui no meu hospital, e que, para quem possa conhecer menos a realidade portuguesa, é o maior hospital do norte do país, com o maior serviço de urgência, que habitualmente recebe cerca de 480 doentes por dia, adultos, para terem desde já uma nota da dimensão do nosso hospital. Ora, aquilo que eu vou tentar fazer ao longo da próxima meia hora é compilar um pouco daquilo que me parecem ser e aquilo que foram as experiências e as medidas que fomos tomando ao longo destes dias que já levamos em pandemia, e que espero que para colegas e outros profissionais de saúde que estejam em zonas do país ou do mundo que estejam numa fase diferente da pandemia, lhes possam ainda ser úteis. Isto é um enorme desafio. Todos aqueles que nos interessamos pela medicina de emergência, pela medicina de catástrofe, nos confrontamos muitas vezes com estas ideias de situações parecidas, mas efetivamente até hoje nunca ninguém a tinha vivido, e todo o processo de aprendizagem e de ser capaz de lidar com esta situação e de reorganizar os processos é um enorme desafio, e não há respostas certas, há apenas respostas, e essas respostas vão sendo encontradas a uma velocidade à qual não estamos habituados, pela necessidade de em cada momento introduzir correções e novos caminhos, porque as solicitações que nos surgem são sistematicamente diferentes daquelas a que estamos habituados. Nesse sentido, tentei sistematizar de alguma maneira as medidas que fomos introduzindo,
Umas são pequenas, outras são grandes, mas as vitórias neste tipo de contexto fazem-se de pequenas e de grandes medidas. E começava por aquilo que foram as medidas iniciais que se destinaram a proteger os nossos profissionais de uma ameaça que veio do exterior. As primeiras dificuldades que enfrentamos disseram respeito aos profissionais que estavam contagiados ainda antes de termos doentes infectados. E, portanto, uma medida que desde logo introduzimos, que depois foi secundada no universo do hospital e que hoje em dia penso já será uma medida universal, teve que ver com a obrigatoriedade da utilização de máscaras em todos os doentes e em todos os profissionais no universo do serviço de urgência. Não porque, ainda não para nos protegermos dos doentes que estavam infectados, mas nos protegermos uns aos outros daquilo que foi o contágio vindo da sociedade. A maior parte, ou a principal porção de profissionais infectados numa primeira fase veio da sociedade, das nossas relações sociais. E, portanto, uma medida que introduzimos e que se mantém absolutamente atual é que no universo do espaço do serviço de urgência e de resto de todo o hospital, ninguém pode circular sem máscara. Desde logo, introduzimos medidas para diminuir a pressão de overcrowding que é habitual nos nossos serviços de urgência. Quanto mais pessoas tivermos no universo do serviço de urgência, maior a possibilidade e a probabilidade de que haja transmissões entre familiares, entre doentes e entre profissionais. Daí que uma das primeiras medidas foi a rever e aprovar uma nova política de acompanhantes, tornando a permanência dos acompanhantes no serviço de urgência estritamente proibida, a não ser em situações absolutamente excepcionais. Isto gera complicações, naturalmente, na relação com os doentes e com os familiares, mas é necessário criar mecanismos de compensação para esse efeito. Aumentaram os contactos telefónicos com os familiares, aumentaram as interações por via telefónica e dessa forma conseguimos melhorar os processos. Mesmo quando o doente tem alta, nós contactamos o familiar e fazemos o agendamento da recolha do doente pelo familiar à entrada do serviço de urgência. Uma das medidas também que fizemos foi diminuir, ainda antes desta fase em que já vivemos, a interação física entre os doentes e os nossos profissionais, nomeadamente desde logo os administrativos, que fazem a inscrição no serviço de urgência, garantindo que existem barreiras físicas eficazes, vidros, formas de garantir que não há contacto entre as partes. A mesma coisa para os nossos enfermeiros historiadores, com a criação de reposicionamento dos processos e criação de barreiras físicas com acrílicos, de forma a diminuir essa interação. Tudo isto são medidas pequenas, mas que entendemos aqui que são fundamentais para diminuir a possibilidade de contágio entre todos os intervenientes neste processo, profissionais de saúde, doentes e acompanhantes. A questão seguinte de que queria falar tem que ver com sermos ou não capazes de reconhecer precocemente aquilo que ao longo dos dias fomos denominando de suspeitos. Numa fase inicial, a identificação do suspeito parecia-nos a todos que era relativamente simples, era alguém que vinha de uma zona endémica e que tinha sintomas muito característicos, a febre, a tosse, a dispneia. Ao longo deste processo de aprendizagem, que ainda é pequeno, mas que já vai longo nas nossas cabeças e nos nossos sentimentos, percebemos que não é assim tão simples. Desde logo, porque neste momento, obviamente, a situação em Portugal é a transmissão aberta na comunidade, tanto mais que já entramos hoje numa fase de mitigação, mas também porque o espectro clínico desta síndrome, Covid, é muito mais alargado do que aquilo que inicialmente esperávamos. Temos doentes com óbvios sintomas e clínica de infecção respiratória, mas temos muitos doentes que não se apresentam dessa forma. A febre não é um sintoma, não é um sinal universal. Temos doentes com queixas gastrointestinais, temos doentes com sintomas atípicos, alterações, por exemplo, do paladar e do olfato são muito frequentes.
Relativamente a este reconhecer precoce dos suspeitos, além do inquérito sistemático que se faz a todos os doentes, independentemente da queixa inicial expressa pelo doente, entendemos e implementamos precocemente a avaliação sistemática, independentemente dos fluxos da triagem de Manchester que se apliquem, a avaliação sistemática, como dizia, de temperatura corporal e de saturação periférica de oxigênio. Desta forma, melhoramos um pouco a acuidade de seleção dos doentes que sejam suspeitos. E desta forma, entramos naquilo que é a principal reorganização do nosso serviço de urgência, na forma como a planeamos e a implementamos, que tem que ver com uma fase em que separamos os nossos doentes em doentes com clínica respiratória, em latos sensus, daqueles que não têm clínica respiratória. Esta separação de doentes não é verdadeiramente e literalmente em doentes com clínica respiratória e não clínica respiratória. É, na verdade, e à medida que os dias passam e a nossa experiência vai aumentando, verdadeiramente uma separação entre doentes de alto risco de estarem infectados e terem Covid, de doentes com baixo risco de terem Covid. Apesar deste sorting inicial em respiratórios e não respiratórios, no terreno percebemos que este processo nunca é 100% eficaz e é certamente possível, e já nos aconteceu, do lado dos doentes não respiratórios, encontrarmos doentes que testam positivo para Covid. De qualquer maneira, a nossa intenção inicial parece-nos bondosa, mantém-se e a estratégia está na nossa estratégia manter esta atitude. Porquê? Porque criando espaços específicos para doentes que têm alto risco de serem Covid positivos, nos protegemos melhor. E neste momento a proteção dos nossos profissionais é uma das prioridades. A segunda prioridade, não menos importante, e que está exatamente em paralelo com esta, é a proteção dos doentes. Nos locais onde temos doentes respiratórios, temos maximização das medidas de proteção dos profissionais e maximização da capacidade de antever momentos em que a aerosolização é mais frequente, de forma a protegermos também os outros doentes e os nossos profissionais. Isto gerou naturalmente uma necessidade de rearranjar completamente os nossos espaços. Os espaços físicos do serviço de urgência não estão orientados neste sentido e, portanto, foi necessário reafetar espaços, reequipar espaços e permitir então uma nova forma de trabalhar. Isto foi também um desafio, ao ponto de termos que crescer para lá daquilo que são as nossas fronteiras físicas em termos de serviço de urgência. Neste momento, no Hospital de São João, temos já 3 áreas dedicadas a atendimento de Covid, que por maioria de razão a partir de hoje, mas já desde o princípio, já, como digo, por maioria de razão a partir de hoje, por termos entrado em fase de mitigação, passamos a tratar os doentes em função da gravidade que apresentam na admissão, em função do processo normal de triagem. A nossa ideia é sempre tentar normalizar os processos para aquilo que é a nossa forma habitual de trabalhar e, portanto, desta forma criamos 3 espaços separados para doentes considerados muito urgentes e não urgentes. E, portanto, em função da triagem de Manchester, temos 3 áreas separadas, para doentes laranjas, para doentes amarelos, para doentes verdes e azuis. Para perceberem a necessidade que houve de reorganização, os espaços onde hoje estamos a atender os doentes amarelos e os doentes verdes e azuis, que são muitos e crescentes, e nos últimos 2 dias assistiu-se a um crescimento muito acelerado desta população. Estes 2 espaços, para os doentes amarelos e para os doentes verdes e azuis, são espaços que não existiam no serviço de urgência e que foram criados externamente para criar condições
quer de proteção dos profissionais, quer de forma a diminuir o overcrowding no serviço de urgência, protegermos também os nossos doentes, no sentido de não estarem todos sentados lado a lado em espaços confinados, como é infelizmente frequente nos nossos serviços de urgência. Estas novas áreas que temos para tratar doentes com elevada probabilidade de serem Covid positivos geram naturalmente desafios adicionais. Desde logo, o trabalhar com EPIs avançados, algo a que os profissionais não estão, a maior parte dos profissionais não estão habituados, gera um cansaço frequente, gera ansiedades frequentes e exige uma atenção redobrada em todos os movimentos e em todas as formas de trabalhar para garantir que em nenhum momento se quebra a segurança. Por outro lado, temos o desafio de tratar nestes espaços doentes que têm necessidades em termos de exames complementares de diagnóstico que normalmente não podem ser supridos neste tipo de espaços. E, portanto, a evolução ao longo dos dias, desde o momento em que criamos estes espaços, foi no sentido de os capacitar com equipamentos novos que permitissem mobilizar ou diminuir a necessidade de mobilização dos doentes para outras áreas. São exemplo disso o facto de termos já nestes espaços que foram readaptados e criados, a capacidade para fazer raio-x nesses espaços, a capacidade para fazer eletrocardiogramas, por exemplo, fazer algumas análises point of care e, nomeadamente nos doentes mais graves, uma capacidade que vamos instalar até ao próximo fim de semana, que é ter um aparelho de TAC dedicado exatamente em espaço anexo a esta área, de forma a diminuir a necessidade de mobilização destes doentes. Não é infrequente, não tem sido infrequente e será cada vez mais frequente que o doente com alta suspeita de infecção por SARS-CoV-2 tenha ao mesmo tempo uma patologia cirúrgica, uma patologia traumática e que necessite de exames complementares que são necessários e que se não houver espaços dedicados e equipamentos dedicados para estes doentes, vão colocar necessidades logísticas muito difíceis de suprir neste tipo de ambiente. E esta sobreposição entre a infecção por SARS-CoV-2 e outro tipo de patologia gera também desafios adicionais. Estes doentes necessitam de tratamento da sua patologia respiratória, mas necessitam também de muitas outras coisas. Estes doentes têm infartos, estes doentes têm traumatismos crânioencefálicos, estes doentes têm abdômenes agudos e, portanto, uma das necessidades que é preciso suprir e que temos vindo a suprir sucessivamente e que, tanto quanto possível, devemos prever em antecipação, é a necessidade de criar rotinas e espaços ou momentos para fazer para executar estes procedimentos neste tipo de doentes. Então temos que capacitar as nossas equipas de hemodinâmica, temos que capacitar os nossos técnicos de ataque, temos que capacitar os nossos colegas que trabalham na angiografia, temos que capacitar e definir espaços para os nossos colegas que fazem cirurgia, de forma a que quando um doente Covid positivo tenha uma necessidade de outro foro, não hesitemos. E isso tem sido cada vez mais frequente ao longo destas semanas iniciais e, na nossa expectativa, isto vai ser cada vez mais frequente daqui para a frente. Quer dizer que todos aqueles atos que de rotina fazemos aos nossos doentes, para todos eles é necessário um plano de como o fazer se tivermos perante um doente que seja Covid positivo. Um dos grandes desafios, em paralelo com aquilo que estou a referir, é o desafio de tratar os doentes que que têm um nível de suspeição baixo relativamente à infecção por SARS-CoV-2. Estes doentes geram muitos receios porque as pessoas não estão tranquilas, os profissionais de saúde nunca estão tranquilos e é bom que não estejam, porque se não estiverem tranquilos significa que vão estar mais atentos, mas temos que fazer um esforço muito grande de, não perdendo o rumo,
sermos capazes de garantir a continuidade de cuidados aos doentes que têm outro tipo de patologias, que são graves, que são presentes e permanentes, e são até mais prevalentes, obviamente, na nossa população do que até este momento a infecção por SARS-CoV-2, e o grande desafio é não diminuir o nível de cuidados nestes doentes. Que o receio, que a alteração dos fluxos de trabalho, que a alteração dos espaços físicos, que a alteração do nosso próprio estado de espírito não faça com que os doentes que têm outro tipo de patologias que são importantes possam, portanto, que o nível de cuidados nestes doentes não seja diminuído. É absolutamente fundamental que nos foquemos neste aspecto, garantindo que aquilo que sempre fizemos bem, que estamos habituados a fazer, não deixe de acontecer e que, portanto, nenhum doente seja prejudicado pela necessidade de reformulação dos nossos processos, dos nossos espaços e dos nossos pensamentos. E isso também é verdade para os doentes Covid. Existe este momento de transição, é um momento difícil, um momento em que de repente a maior parte das pessoas sente que já não sabe fazer medicina porque está dentro de um escafandro, porque o receio é grande, e um dos grandes desafios é sermos capazes de continuar a pensar os nossos doentes e continuar a olhar para os nossos doentes como doentes iguais aos outros, iguais aos que já estávamos habituados a tratar, e tentar normalizar os nossos processos dentro desta dificuldade que é o trabalho do dia-a-dia hoje, normalizar os nossos processos e pensando, este é um doente exatamente igual ao outro, como é que eu faria há 3 semanas atrás? Simplesmente vou fazê-lo vestido de forma diferente. Esta é a mensagem, se calhar, de todas aquelas que eu posso transmitir, daquilo que é a nossa experiência, que me parece mais central. É tratar os doentes como sempre soubemos tratar, simplesmente vestidos de forma diferente. Uma das outras, de algumas outras notas que queria deixar, tem que ver com sermos capazes de antecipar a pressão externa que o serviço de urgência vai sentir, já está a sentir em alguns casos e vai continuar a sentir e vai crescer, e que vai crescer nos próximos dias, semanas, infelizmente se calhar meses. O serviço de urgência é, em muitos hospitais, o tampão do resto do hospital. É a principal porta de entrada no hospital e é o sítio que estica quando os outros espaços do hospital não são capazes de dar resposta. Claro que estamos numa fase de reorganização dos nossos espaços, todos os hospitais devem estar, certamente estarão neste momento a planear o crescimento da sua capacidade de resposta, quer em termos de cuidados intensivos, quer em termos de enfermarias dedicadas a este tipo de doentes, mas se olharmos para a experiência dos nossos colegas noutros países, veja-se por exemplo o exemplo de Itália e de Espanha, e esperando nós que sejamos capazes ainda de inverter a situação para não chegar a onde estão, mas sempre sem perder de vista a possibilidade de que isso aconteça, devemos antecipar que em algum momento, mais cedo do que tarde, vai haver um preenchimento completo dos espaços dedicados criados no hospital e dessa forma vamos estar numa situação que é habitual nos serviços de urgência, que é quando os serviços estão cheios, o serviço de urgência é que sofre, por assim dizer. Isso é normal, é natural, mas gera, numa situação como aquela que estamos a viver, desafios adicionais pela gravidade dos doentes. Penso que todos já estão hoje sensibilizados para a gravidade dos doentes que são daqueles que estão em pior situação. De facto, são situações muito graves e que passam facilmente de uma situação de estabilidade clínica, pelo menos exterior, para situações de necessidades técnicas muito exigentes. Temos que ser capazes então de prever que isso pode acontecer e criar respostas que sejam eficientes. Para isso precisamos de trabalhar como sempre a montante e a jusante do serviço de urgência. Neste momento uma das tarefas como
não individuais do serviço de urgência, mas uma das tarefas coletivas que penso que será mais importante nesta fase é garantir que quem está a montante do serviço de urgência, nomeadamente os cuidados de saúde primários, o INEM, a Saúde 24, sejam capazes, mais do que nunca, e com uma capacidade de ser incisivos mais do que nunca, que os doentes que tenham queixas ligeiras não venham ao serviço de urgência. Se noutras circunstâncias poderíamos aceitar que eventualmente houvesse alguma pressão que pudesse ser transferida para os serviços de urgência, uma vez que estávamos a falar ou poderíamos estar a falar de patologias que tinham intervenções específicas disponíveis, neste caso da infecção por SARS-CoV-2, estamos a falar de situações em que, salvo gravidades mais significativas, não existe nenhum tratamento específico e, portanto, as pessoas aquilo que podem e devem fazer é resguardar-se e vigiar-se para detectar precocemente agravamentos sintomáticos. Portanto, é muito importante que todas as entidades que trabalham a montante dos serviços de urgência estejam sintonizadas com a rede de serviços de urgência no sentido de diminuir a pressão que o serviço de urgência vai sentir. E tem que estar o serviço de urgência absolutamente focado em salvar as vidas daqueles que têm situações clínicas mais graves. Da mesma maneira, a pressão a montante, que temos pressão a montante, vamos certamente, como já disse, ter pressão a jusante. É o escoamento dos doentes do serviço de urgência que tem que ser muito agilizado. Desde logo, uma das medidas que no nosso hospital foi implementada teve a ver com a criação de espaços físicos de internamento, quer ao nível da medicina intensiva, em unidades de nível 2 e 3, quer ao nível da enfermaria. Espaços onde pudessem ser colocados os doentes com critérios de internamento que foram testados para SARS-CoV-2 e que aguardam o resultado de forma a depois, em função desse mesmo resultado, fazer o sorting dos doentes para os internamentos de enfermarias de positivos e internamentos em enfermarias de negativos. Hoje em dia isso ainda é muito importante, dada o tempo de execução dos testes, que ainda é elevado e que faz com que muitas das vezes os doentes ficariam num espaço do serviço de urgência a aguardar apenas o resultado, teriam o seu processo clínico definido, a sua estratégia definida, simplesmente se não houvessem estes espaços intermédios onde pudessem aguardar estes resultados, ficariam no serviço de urgência, perturbando naturalmente a capacidade de resposta para os doentes que entretanto vão chegando. Portanto, esta é uma medida absolutamente fundamental, que está implementada já há bastante tempo no nosso hospital e que funciona como uma forma muito relevante de aumentar o escoamento dos doentes a partir do serviço de urgência. À medida que chegarem ao tempo real os testes mais rápidos, que já estão em fase avançada de teste, inclusive na nossa instituição, quando tivermos testes mais rápidos seremos capazes de fazer este escoamento de forma mais célere. Também é importante que às vezes somos muito burocráticos na forma de relação entre os serviços e em todos os processos administrativos de internamento dos doentes. Quem trabalha no serviço de urgência é que certamente perceberá aquilo que estou a dizer. É a altura de desburocratizar estes processos, garantindo que efetivamente os doentes sejam facilmente escoados em direção às enfermarias. As relações, quando os serviços esgotarem a sua capacidade, quer ao nível de cuidados intensivos, quer ao nível das enfermarias, será, como disse, o serviço de urgência que vai sofrer essa pressão. Então, parece-me que é absolutamente fundamental, desde já, começar a prever espaços adicionais de crescimento do serviço de urgência para receber esses doentes. Espero estar enganado e esperamos todos estar enganados, mas se não estivermos, certamente nos vamos congratular se tivermos feito algum planeamento dessa capacidade adicional
de colocar doentes e de os tratar da melhor forma possível. Uma outra nota que queria trazer para esta reflexão tem a ver com as relações com o exterior do hospital, nomeadamente com o pré-hospitalar, e a necessidade de estreitar ainda mais a relação, que já é positiva, com o INEM e com os seus parceiros. É fundamental sermos capazes de receber informação atempada dos doentes, sobretudo dos doentes críticos, que venham transportados pelo sistema pré-hospitalar, de forma a preparar adequadamente a recepção destes doentes. E depois temos necessidade também de uma boa articulação ao nível do interhospitalar. É fundamental que cada hospital faça aquilo que faz bem, que é tratar os seus doentes. E temos que estar todos, tanto quanto possível, sintonizados e com uma resposta que seja uniforme, de forma a que possamos partilhar as responsabilidades e que não sejamos uns hospitais um peso para os outros hospitais. Temos que estar todos a desenvolver esforços no mesmo sentido e no fundo, que as relações entre os hospitais sejam fáceis e fluidas. Tantas vezes no dia-a-dia nos confrontamos com dificuldades de relação com os nossos parceiros, na articulação entre especialidades, na articulação mesmo dentro da mesma especialidade para podermos transferir doentes. Os processos têm que ser simples, as relações têm que ser simples, temos que estar todos sintonizados e unidos nesta luta que será certamente muito difícil ao longo dos próximos tempos. E claro que esta nova vivência, esta vivência absolutamente excepcional, que qualquer um de nós nunca anteviu, gera desafios absolutamente imprevisíveis. O principal desafio, do meu ponto de vista, é aquilo que eu chamo de mudar o chip. Mudar o chip significa que temos que repensar na nossa cabeça os processos e simplificar todos os processos em que estamos envolvidos. A expressão keep it simple and stupid tem aqui uma aplicabilidade mais ainda do que no dia-a-dia comum. Temos que ser capazes de simplificar processos, concentrar-nos sobretudo naquilo que são os sinais de risco, os sinais de gravidade nos nossos doentes e sermos capazes de ter um débito elevado na resposta que temos para dar aos nossos doentes. Sempre ouvimos falar de esgotamento físico e psicológico, mas verdadeiramente nunca nos encontramos numa situação semelhante à que estamos hoje. E começamos a ver nas equipas e nos nossos profissionais o esgotamento físico e psicológico à flor da pele. Temos aqui também uma realidade que é nova para nós, é ver tombar, por assim dizer, aqueles de entre nós que ficam doentes e que ficam com necessidade de estar isolados e que não podem vir trabalhar. Os primeiros dias foram muito duros desse ponto de vista, porque todos os dias que nos caíam 3 ou 4 elementos que tinham que ir para casa e não podiam continuar a trabalhar. À medida que intensificamos as medidas de proteção, esses números têm diminuído, pelo menos no nosso hospital, e isso está a alentar as pessoas, mas é sempre muito duro do ponto de vista psicológico este acontecimento. Uma das situações que também produz, obviamente, muito stress em todos nós, tem a ver com os doentes que não têm retaguarda. Se já no dia-a-dia normal isso é uma situação preocupante, hoje em dia isto está absolutamente maximizado. O que fazer com um doente que é positivo e que não tem critérios de internamento, ou que até é negativo, mas de repente não tem resposta social para ele. Isto vai ser algo cada vez mais crescente e é importante que entre todos, socialmente entre todos dentro desta sociedade e de todas as instituições que aqui intervêm, possamos encontrar soluções. O desafio seguinte é o da morte em elevadas doses. Nós já começamos a percepcionar isso
Ainda não estamos em níveis de outros países, mas certamente vamos encontrar esta realidade. Muita gente vai morrer, muita gente vai morrer com alguma dose de sofrimento e em isolamento. Este afastamento de todos vai certamente tornar a morte um fenómeno ainda mais solitário e ainda mais difícil, porque não estaremos certamente em condições de lidar com a morte como lidávamos antes, em momentos pontuais, mesmo dentro do universo hospitalar, com alguma capacidade de acolher as famílias em situações de conforto, etc. Portanto, esta questão da morte, que vai estar lado a lado connosco todos os dias, é algo que é um desafio também para todas as equipas. É fundamental que os hospitais, já não diz respeito propriamente ao serviço de urgência, mas a preocupação nossa de colocar os doentes nos sítios corretos, a necessidade de que se encontrem espaços para a prestação de cuidados paliativos massivos. Vamos ter, na nossa população já muito dependente, necessidades extraordinariamente importantes de cuidados paliativos. E o grande desafio em situações como estas de cansaço, de esgotamento, é continuarmos a manter a nossa humanidade. A humanidade que caracteriza os profissionais de saúde de um modo geral e que está sempre à flor da pele entre as nossas equipas. Este desafio de manter a nossa humanidade é um dos grandes desafios que enfrentamos neste momento. E uma última palavra para a equipa de profissionais que está em cada hospital neste momento a dar o seu melhor. Uma palavra para a equipa do Serviço de Urgência do Hospital de São João, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais, assistentes administrativos, todas as pessoas que em conjunto, dia a dia, 24 sobre 24 horas, têm dado o seu melhor e são absolutamente fantásticos. Eu gostava de dar esse testemunho aqui a nível global desta qualidade. 2 ou 3 notas sobre o que é importante, relativamente à equipa. Primeiro, a preparação. Mesmo já estando em operação e em operação altamente exigente, a necessidade que temos de recrutar novos elementos obriga-nos a que mesmo em back-office possamos preparar as pessoas. Não os mandamos para a linha da frente sem os preparar. Não se manda nenhum soldado para a frente de batalha sem saber disparar uma arma e, portanto, isto é fundamental, que tenhamos a capacidade de continuar a preparar bem os nossos profissionais que vão para a linha da frente. A utilização do EPI, todos os processos que estão montados, que sejamos capazes, não sendo fácil, sejamos capazes de continuar a fazer essa preparação. Depois, a capacidade de manter uma informação transversal relativamente a todos os nossos profissionais, que estão de tal forma absorvidos com as suas tarefas, que às vezes não têm capacidade para se ir atualizando relativamente àquilo que são as mudanças de processo e ao conhecimento da própria doença. Portanto, uma necessidade de mantermos os nossos profissionais envolvidos e informados relativamente a todas as ações e à evolução da própria pandemia. A necessidade que vamos ter certamente de nos reforçar com elementos externos ao serviço de urgência. Uma palavra também para o esforço que neste momento já está a ser desenvolvido no nosso hospital e uma palavra de apreço por todo esse esforço. Desde logo aos médicos internos de todas as especialidades que se organizaram a pedido da instituição e têm já uma escala de reforço ao serviço de urgência fora do seu horário normal e estamos a contar com eles no dia a dia e esse reforço é absolutamente fundamental. A própria disponibilização de especialidades, de outras especialidades médicas, que não as que trabalham, que não a da equipa do serviço de urgência e que têm vindo já a juntar-se a nós para lidar com este tipo de exigência adicional com que nos estamos a confrontar. Portanto, uma palavra para a necessidade de reforço de profissionais que vai ser cada vez mais premente. Não só porque as exigências dos doentes que cá chegam em número e em qualidade são cada vez maiores, como também vamos ter certamente profissionais doentes que vão ter que ser substituídos. Implementamos também desde já, em colaboração com o Serviço de Psicologia do Hospital, um sistema para apoio psicológico em tempo real aos nossos profissionais. É algo que nos merece muita atenção e para a qual chamo também uma nota de reflexão.
E terminava dizendo que o sucesso da vitória interna, porque a vitória global não está completamente ao nosso alcance, mas a vitória global surgirá certamente da soma das vitórias, das pequenas vitórias que cada uma das instituições possa vir a obter. E a vitória da nossa equipa e do nosso esforço individual resulta da nossa capacidade de interajuda, de todas as classes profissionais, entre todas as pessoas, que, como todos se facilmente compreendem, leva neste momento a um estreitamento de relações muito forte, que certamente perdurará para além desta pandemia. Muito obrigado pela excelente comunicação. Também dando nota das dificuldades que à partida também vamos sentir, eu convidava todos os participantes a colocarem as suas perguntas na caixa de perguntas e respostas, que é o Q&A, que se encontra no vosso monitor inferior, uma caixinha onde podem colocar as perguntas. Já temos aqui várias perguntas. Eu começava já para perguntar ao Dr. Nelson Pereira como é que sabemos que foi feita esta grande organização, explicou um pouco desta organização. Eu pedi-lhe um pouco para explicar como é que a grande maioria dos hospitais atualmente em Portugal estão a instalar também tendas, estes hospitais de campanha, para estas respostas ao serviço de urgência. Como é que esta área foi especificamente organizada no Hospital de São João? Muito bem. Este espaço de campanha foi numa fase inicial em que estávamos, como todos sabem, numa fase diferente da pandemia. Foi criada para responder às necessidades de rastreio de doentes que, tendo sido contactos validados pela linha de apoio ao médico, teriam que ser rastreados. E foi nesse sentido que este espaço foi criado, e foi nessa perspectiva que ele esteve a funcionar até ontem. A partir do momento em que entramos na fase de mitigação, o que nós fizemos e estamos a fazer a partir de hoje é utilizar este espaço como um espaço, como os outros espaços do serviço de urgência, e estamos a utilizá-lo para, neste caso, e à data de hoje, neste momento, para tratar e rastrear do ponto de vista de testar os doentes com sintomatologia mais ligeira. Mas, obviamente, não colocamos de parte a hipótese de, se as necessidades crescerem, de que este espaço possa vir a albergar doentes com outro tipo de gravidade. Do ponto de vista prático, a organização destes espaços tem que ver com um espaço de triagem para garantir que estes doentes não precisam de cuidados médicos mais diferenciados e que tenham necessidade de passar para outras áreas do serviço de urgência, e depois um momento de observação médica muito sucinta e de rastreio, portanto, no fundo, de realização, de execução da zaragatoa, da nasofaringe e da orofaringe, de forma a rapidamente podermos colocar estes doentes em sua casa, que é onde devem estar, uma vez que têm sintomas ligeiros, e depois aguardando serenamente o resultado do teste, que depois lhes é comunicado ou por via SMS ou via telefónica, sendo, no caso, serem negativos ou positivos, respectivamente. Dava aqui uma menção também de cumprimentos dos seus colegas no Brasil, principalmente ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Flávio de Sá Ribeiro. Ele faz uma pergunta, eu creio que também bastante importante, que é útil para todos os hospitais portugueses, que é a questão da utilização também das máscaras, nomeadamente das máscaras a nível da instituição hospitalar. Nós sabemos que no São João todos os profissionais atualmente estão a utilizar máscara, e pedia-lhe um pouco para elaborar este procedimento. Também sabemos que há falta de EPIs em muitos hospitais, mas este seria o procedimento adequado. Do nosso ponto de vista, sim, desde o princípio. Claro que a principal tentação é dizer, ok, vamos usar máscara quando formos tratar um doente. E vamos usar uma máscara cirúrgica quando vamos apenas conversar com o doente. Na verdade, isto faz parte das precauções universais. Como médicos sempre nos habituamos a ouvir falar de precauções universais, mas muitas vezes ignoramos no passado esta necessidade. É algo que no futuro certamente vai mudar. E quando formos fazer um procedimento junto do doente
que tenham risco elevado de aerosolização, então vamos utilizar uma máscara, vamos utilizar um respirador. Essa é a tentação inicial, mas como eu disse no princípio da minha reflexão, uma das grandes ameaças nos hospitais é não só, além daquela que vem dos doentes que estão infectados, é a ameaça de todas as pessoas que trabalham no hospital. Um hospital da dimensão do Hospital de São João tem à roda de 5.000 colaboradores que vêm da sociedade. E, portanto, o que aconteceu em alguns momentos no início desta pandemia, aqui em termos do Hospital de São João, foi que muitos profissionais, não junto dos doentes, mas nos momentos em que não estão junto dos doentes, em que estão junto dos colegas, em que estão a alimentar-se, nos seus momentos de pausa, tiveram contactos uns com os outros. E, portanto, a única maneira efetiva de minimizar, não anular obviamente, mas minimizar esta ameaça que vem de fora, mas que não vem pelos doentes, mas vem por nós próprios, porque todos estamos inseridos na sociedade, é efetivamente garantir que todos os profissionais e todas as pessoas que entram no hospital, neste momento todas as pessoas que entram no hospital, a eles é-lhes facilitada uma máscara cirúrgica. Portanto, temos que distinguir estas duas coisas, em resumo. Uma coisa é os cuidados aos doentes. Nos espaços onde temos doentes com elevada probabilidade de serem Covid positivos, temos que maximizar a proteção, sobretudo porque esses doentes têm um elevado risco em momentos de aerosolização de transmitir a doença. Nos sítios onde esse risco é baixo, nós devemos usar as precauções universais, mas mesmo nesses locais, se vamos executar uma técnica ou ter uma abordagem que aumente o risco de aerosolização, nessas alturas, mesmo nesses sítios, é necessária uma proteção adicional. Fora deste espaço dos doentes, é mesmo para a nossa própria proteção relativamente a todos os outros colegas das diferentes classes profissionais, porque, como sabemos, esta doença tem um espectro muito elevado, muito grande, melhor dizendo, de manifestações, e sabemos também que há doentes que, estando assintomáticos ou tendo sintomas que nem sequer valorizam, podem transmitir a doença. E, portanto, a única maneira, não 100% eficaz, mas certamente muito eficaz, será de que todos, sem exceção e em todos os momentos, usem máscara, porque nós proibimos os ajuntamentos, por assim dizer, proibimos as pessoas de ir ao cinema, de estarem em espaços públicos, etc., mas não há espaço mais movimentado e mais cheio de gente do que um hospital, portanto isto não é diferente. Se as pessoas têm que estar juntas, então têm que estar protegidas. Exatamente. Eu também dava nota aqui que eu creio que, e corrija-me por favor, todos os doentes são avaliados que acedem ao serviço de urgência são avaliados de forma sistemática para temperatura e saturação periférica de oxigênio. Para me confirmar isso, é também importante para os restantes hospitais. E depois, por outro lado, quais é que são os critérios que podemos identificar de alto risco para a infecção por SARS-CoV-2? Primeiro, confirmar que sim, neste momento estamos a avaliar em todos os doentes, no momento da triagem, a temperatura e a saturação periférica de oxigênio como indicadores potenciais em termos de risco, não obviamente que obviamente não nos permitem excluir perante a normalidade desses dois valores que não possam estar infectados, mas de alguma forma permitir uma identificação precoce de doentes que estejam em risco. Como dizia também no princípio, a tríade inicial de tosse, febre, tosse e dispneia, que nos põe obviamente na senda de um doente de alto risco, e esses critérios obviamente continuam a valer. A esses temos que juntar outras manifestações mais flu, por assim dizer, para as quais temos que estar muito atentos, nomeadamente a dor de garganta, as cefaleias, as queixas gastrointestinais, a diarreia, menos os vômitos, mas a diarreia é um dos sintomas bastante prevalente, mesmo as alterações do paladar e do olfato, e portanto, além da avaliação destes parâmetros vitais de forma objetiva,
também o interrogar de todos os doentes relativamente a estes sintomas que possam estar presentes. E isto não tira que mesmo que os doentes sejam colocados nos espaços de baixo risco, por assim dizer, que quando o médico ou quando o enfermeiro vai abordar perante a sintomatologia que o levou ao serviço de urgência, não volta a insistir e não volta a questionar o doente relativamente a todas estas questões. Às vezes, e não é assim tão raro como isso, o doente no momento zero, que é o momento da triagem, foca-se no sintoma ou no incidente que o trouxe ao hospital, e depois, com mais calma, já um pouco no momento posterior, acaba por referir outro tipo de sintomas. Daí que seja absolutamente fundamental que toda a gente esteja protegida, mesmo em espaços considerados de início como de baixo risco, e que estejamos sempre muito atentos que se formos executar alguma medida, alguma técnica ou algum procedimento que gera aerosolização ou com elevado risco de aerosolização, que de facto nesses momentos nos protejamos de forma adequada. Também aqui uma pergunta da Leonor Monjardim. Justifica-se uma área dedicada à Covid quando todos os doentes podem ser potenciais portadores? Pois essa é a questão que eu também já abordei ao de leve e que no momento zero, onde não havia ciência consolidada, pareceu ser a forma mais adequada de atuar e que nos levou a estas intervenções todas de segregação dos doentes de alto risco e de baixo risco, e que agora compreendo que se repense ou que se reflita, melhor dizendo, se isso continua a fazer sentido. Do nosso ponto de vista, continua a fazer sentido, pela simples razão que os doentes também precisam da nossa proteção. E os doentes de baixo risco, identificados como de baixo risco, não devem ser colocados nos mesmos locais daqueles doentes que estão em alto risco. Os sítios onde temos os doentes de alto risco também sofrem de algum overcrowding, naturalmente, à medida que esta situação avança, e são sobretudo os doentes que têm maior risco de aerosolização. São os doentes que estão a tossir em permanência. Estes doentes não devem ser colocados nos mesmos espaços dos doentes que têm sintomas de outra natureza e que certamente serão, mesmo que positivos, menos infectantes e com menor probabilidade, ao gerar menos aerosolização, com menor probabilidade de infectar outros. Portanto, acho que não é ético nesta fase do campeonato, se me permite a expressão, não fazer esta segregação. Contudo, volto a repetir, isto não significa que não tenhamos atenção a estes doentes e não tenhamos atenção aos profissionais que estão nessas áreas. Todos os doentes, mesmo nessas áreas, estarão de máscara. E todos os profissionais, mesmo nestas áreas, estarão de máscara e se forem abordar o doente numa técnica que gera maior risco, então devem ter proteção adicional. Tem aqui uma pergunta, eu creio que no Hospital São João, e um ponto importante também do que temos ouvido nos últimos webinars, é a criação destas unidades e estas áreas tampão para receber potenciais SARS-CoV-2, e quando não temos realmente os testes rápidos que vão começar a ser utilizados com a maior brevidade possível. A pergunta que fica aqui também do André Pacheco é, para estes doentes com indicação cirúrgica, que à partida tenham alto risco de terem Covid-19, como é que é o circuito para o bloco operatório? Como é que isto é feito? Que medidas é que devem ser tomadas? Certo. Neste momento nós já temos uma sala do bloco operatório dedicada a doentes Covid positivos, e o grande desafio é os doentes que nós ainda não sabemos se são Covid positivos ou Covid negativos. Mais uma vez, deve ser feita uma avaliação de risco destes doentes e se entendemos que existe um risco não desprezível de poder ser um doente positivo, mesmo que não tenhamos tempo, porque isso pode acontecer se for uma cirurgia emergente, mais vale tratar este doente como um doente positivo provável e utilizar o mesmo circuito do que colocá-lo no meio de uma sala de bloco operatório dedicada a doentes que claramente não estejam infectados. Não há respostas definitivas e penso que todos hoje em dia estamos cientes disso.
e não há negativos definitivos. A sensibilidade do teste não é 100%, sabemos que o período de incubação pode ser longo, sabemos que doentes assintomáticos podem ser infectantes e, portanto, não há 100% de respostas corretas. Todos os doentes podem, no limite, transmitir uma infecção. Compete-nos a nós avaliar o risco, definir a estratégia para os doentes de alto risco e baixo risco e, mesmo assim, para os doentes de baixo risco, continuar-nos a proteger da forma mais eficiente que encontrarmos. Para estes doentes críticos, ou que têm também elevado potencial de ter SARS-CoV-2 sem diagnóstico ainda laboratorial, estas zonas tampão também se aplicam para cuidados intensivos? Na nossa unidade hospitalar, sim. Portanto, nós temos 2 unidades tampão, uma para medicina intensiva, ou seja, doentes que serão admitidos em unidades nível 2 e nível 3, e uma unidade tampão para doentes da enfermaria. À medida que pudermos dispor de testes mais rápidos, vamos certamente necessitar de menos camas e, no limite, podemos mesmo chegar ao ponto de não necessitar destas zonas tampão. Mas na fase em que estamos hoje, em que os testes ainda podem demorar algumas horas, isso significa que são horas de permanência que não é oportuna num serviço de urgência, de forma que, para o funcionamento do serviço de urgência, tornou-se absolutamente fundamental, e tem sido absolutamente fundamental, a criação destes espaços para onde os doentes são evacuados imediatamente quando se coloca a indicação de internamento inequívoca, facilitando assim a gestão do espaço e dos recursos no serviço de urgência, até ao momento em que se conhece o resultado do teste e em que se pode decidir se o doente vai para uma enfermaria Covid positivo ou uma enfermaria Covid negativo, ou uma unidade de medicina intensiva Covid negativo ou Covid positivo. Aqui uma pergunta também muito precisa na parte também do pré-hospitalar. Há aqui uma pergunta que faz um bocadinho do âmbito do nosso webinar de hoje, mas na prática, no pré-hospitalar, sabendo que existem doentes assintomáticos, se existe alguma recomendação para a utilização da FFP2 ou da N95 e óculos nasais na abordagem dentro da célula sanitária? Eu diria que o bom senso justifica uma abordagem semelhante àquela que nós tivemos dentro da nossa unidade hospitalar, que é doente com alto risco de aerosolização e com alto risco de ser Covid positivo, ou seja, o doente que se apresenta com queixas respiratórias evidentes, em que o motivo da intervenção pré-hospitalar é uma dificuldade respiratória num doente com febre. Nesses não há dúvida nenhuma que devem ser tomadas medidas avançadas, nomeadamente a utilização do respirador e dos óculos ou viseira, além das luvas e da bata naturalmente. Isso é absolutamente justificável. No doente que tem, que a abordagem do pré-hospitalar é, por exemplo, por uma dor retroesternal, que parece ser de origem cardíaca, ou porque caiu e tem acidentalmente e tem uma perna fraturada. Se o questionário que cada um dos profissionais do pré-hospitalar também deve fazer, no sentido de avaliar se tem febre, se tem outras queixas respiratórias, se for negativo, o que faz sentido, até porque todos temos que racionalizar o uso dos meios de proteção, o bom senso dita que devemos utilizar, então sim, apenas as precauções universais, a máscara cirúrgica, as luvas, e o doente, todo o doente, deve utilizar também uma máscara, minimizando assim o risco de contágio. Aqui outras perguntas muito relacionadas com esta questão também da proteção. Onde é que desinfetam as macas que transferem os doentes com Covid ou suspeitos? As macas hospitalares... Imagino que seja. Certo. As máquinas hospitalares são desinfetadas no serviço de destino, ou seja, se o doente vai para uma unidade de Covid ou Covid suspeita, todo o material que foi utilizado nesse transporte é desinfetado, é higienizado no serviço de destino, e os profissionais que foram fazer o acompanhamento também se despem, também se desequipam no serviço de destino. Da mesma maneira, e isso importa,
referir. Sempre que há uma equipa pré-hospitalar que transporta um doente suspeito para a nossa área de doentes respiratórios, nós disponibilizamos sempre o nosso espaço dedicado para o despir do equipamento, também aos profissionais que fazem o acompanhamento até ao nosso hospital. Portanto, os técnicos do INEM e os bombeiros que façam esse acompanhamento podem contar com as nossas instalações, por assim dizer, para fazer esse processo de se desequiparem. Há aqui também uma pergunta muito precisa para o Hospital de São João. Na prática TAC que instalaram ou que estão a instalar agora, foi colocada no espaço interior ou exterior do hospital? Isso é um equipamento novo ou já pré-existente? É um equipamento novo que está a ser instalado e que estará disponível, em princípio, a partir do fim de semana, que vai ser colocado no exterior, mas com ligação direta através de uma porta à zona onde estão os doentes respiratórios. Vai-nos permitir fazer TAC a todos os doentes que tenham critérios de gravidade, vai-nos permitir fazer TAC aos doentes que sejam suspeitos, altamente suspeitos do ponto de vista clínico e que ainda não tenham diagnóstico laboratorial e nos quais nós sabemos que a TAC tem uma elevada sensibilidade, às vezes superior à do próprio teste, com aspectos, quando tem aspectos muito sugestivos, existem aspectos muito próprios desta infecção ao nível pulmonar e nesses casos que sejam suspeitos e que o teste laboratorial ainda não esteja disponível ou que seja negativo, poder-nos ajudar a tomar algumas decisões. Será também absolutamente fundamental para lidar com os doentes que têm patologia de outro foro e que estejam, por força das queixas respiratórias, num espaço que é dedicado a doentes suspeitos, diminuindo assim a necessidade de transporte e de mobilização de doentes para outras áreas ditas limpas. Aqui uma pergunta da Silvia Couto, muito relacionada com esta questão dos circuitos. Devem evitar-se os mesmos percursos internos para transporte de doentes Covid e não Covid, ou se apenas se utilizam precauções universais? Qual é que é o risco de utilizar só as precauções universais? O risco é baixo, mas não deve ser ignorado. Os nossos hospitais, pelo menos o nosso, não falarei por todos, nem sempre têm, até porque trata-se de um hospital já com muitas décadas de vida, não têm os circuitos de limpos e de sujos, de profissionais e de doentes que todos gostaríamos que existissem. De forma que temos que ser inventivos e estamos todos os dias a reformular estes circuitos, porque a nossa preocupação é, de facto, a da segurança dos nossos profissionais e dos nossos doentes. Temos sido capazes de reservar alguns elevadores e alguns corredores para este tipo de doentes, mas, de facto, na nossa estrutura arquitetónica nem sempre é fácil e nem sempre é possível. Aqui perguntas também muito rápidas, como é que informam as famílias dos doentes que estão na prática ou nas zonas de tampão ou na urgência, uma vez que também já não têm capacidade de ter acompanhantes, como é que é feita essa informação? Costuma uma questão muito prática. Esta informação é feita pelo telefone. Nós já tínhamos o cuidado de registar sempre o número de telefone do acompanhante e estamos a ser ainda mais incisivos nessa necessidade e nesse registro. E, portanto, toda a articulação é feita com os familiares dessa forma. Como disse, inclusive, no momento da alta, estamos a organizar a chegada da viatura do familiar para colocarmos o doente no exterior. Isto gera naturalmente uma carga de trabalho adicional, mas que nos parece absolutamente fundamental. Estamos a tentar, nem sempre o conseguimos, mas queremos conseguir cada vez mais, até porque à medida que o tempo passa temos cada vez mais situações de óbitos no serviço de urgência, que mesmo ainda antes de termos o resultado, às vezes antes de termos o resultado, e às vezes uns são positivos, outros são negativos, mas como temos os familiares no exterior, um hábito que sempre tivemos no nosso serviço de urgência de permitir à família que estivesse junto do seu ente querido nos momentos finais. Obviamente aqui estamos numa situação muito particular em que é difícil manter este hábito, mas tentamos sempre que possível e que
e que consigamos em tempo útil identificar a situação, que nem que seja por breves momentos, um familiar pelo menos possa entrar para se despedir do seu ente querido. Não é fácil, mas queremos, como disse mais atrás, manter a humanidade dentro desta catástrofe em que todos vivemos, e temos feito um esforço para que isso seja também possível. De acordo com as regras que estão instituídas, existe depois também a possibilidade de, na casa mortuária, haver um momento muito curto de interação visual, exclusivamente visual, entre o familiar e o defunto, porque depois, dado o risco de infecção e as características e as determinações que a legislação geral determina, depois o processo do funeral e enterramento terá que ser com precauções adicionais, e não será possível, obviamente, abrir o caixão para que as pessoas se possam despedir noutro momento dos seus familiares. Então, Sabrina, nós estamos um bocadinho atados na hora. Eu pedi-lhe também um pouco mais naturalmente de paciência para responder aqui a algumas perguntas. Eu ia passar para aqui para umas perguntas mais relacionadas com a gestão das equipas, e que parece também bastante importante para todos os participantes, e começava já aqui por causa de uma matéria também desta mitigação do esforço físico e do esgotamento físico e psicológico dos profissionais. O que é que tem estado a implementar? Nós ainda com o professor José Artur Paiva, em relação à medicina intensiva, damos nota até da possibilidade de reduzir os horários dos turnos das habituais 24, 12 até para 8 horas. O que é que estão a fazer para mitigar este tipo de efeitos? Importa referir que o Serviço de Urgência do Hospital de São João é um dos poucos a nível nacional que funciona com equipas dedicadas. Portanto, nós temos uma equipa própria de profissionais de diferentes especialidades, de medicina interna, como eu próprio, mas de cirurgia geral, de medicina geral e familiar, de outros profissionais que constituem o corpo central de médico deste serviço de urgência. E depois, obviamente, contamos com todos os profissionais das várias especialidades médicas e cirúrgicas que têm a sua urgência semanal. Neste momento, toda a linha da frente para lidar com esta situação dos doentes com Covid está a ser assegurada pela equipa dedicada. À medida que o tempo avança e que as necessidades adicionais surgem, vamos certamente incluir, com muito bom grado e com muita disponibilidade já manifesta de todos os outros profissionais do hospital, vamos também incluir naturalmente essas pessoas. Isto para dizer que nós já de forma normal, em rotina, nós já não fazemos turnos de 24 horas, achamos que isso já não é aceitável. Portanto, o máximo de horas de turno que fazemos são 12 horas. Neste momento, tentamos dar, obviamente, os tempos de descanso que é possível. Já antes desta situação de crise, vivíamos com algumas dificuldades em termos de recursos humanos, e elas não melhoraram, obviamente, até porque pontualmente já tivemos pessoas que tiveram que abandonar o seu posto de trabalho por terem sido infectados ou estarem em quarentena, e portanto, desse ponto de vista, não melhorou. Temos uma equipa restrita de coordenação que vai dormindo pouco, na qual eu me incluo, mas tentamos que o grosso da equipa possa, de facto, ter momentos de descanso, e que possam estar períodos, de facto, sem pensar no hospital. Certamente que esta situação não vai ser afastada completamente das suas mentes, mas que possam ter algum tempo de qualidade junto às suas famílias e que depois regressem então focados no turno seguinte. Um dos aspectos aqui importantes também na questão desta resposta à Covid-19 é, na prática, o recrutamento de mais profissionais, quer para o serviço de urgência, quer para o tratamento depois o acompanhamento em internamento. Como é que estão a trabalhar esta formação para o serviço de urgência? Há aqui também a preocupação, não sei se poderá ajudar, também falámos disso na altura, quando tivemos o webinar da medicina intensiva. Na prática, como é que está a decorrer este treino de profissionais para o serviço de urgência, mas também para estes aspectos relacionados com os doentes críticos? Bom, relativamente ao doente crítico, de facto não é a minha área e não gostaria de me alongar muito nessa temática.
relativamente ao serviço de urgência. Quer dizer, há aqui uma questão de base que é, apesar da gravidade do volume de doentes que começamos a enfrentar e que vamos certamente continuar a enfrentar nos próximos tempos, estamos a falar de síndromes clínicos relativamente balizados e com abordagens relativamente balizadas, em que o treino para a abordagem destes doentes, até ao nível em que os doentes precisam de ser entubados e ventilados, é relativamente simples, dentro da complexidade, obviamente, de todo o quadro e de todo o enquadramento em que nos encontramos. E, portanto, necessidade, obviamente, de formação e de enquadramento, mas, apesar de tudo, não são necessidades absolutamente extraordinárias. Quanto ao reforço, posso lhe dizer que, de facto, as pessoas responderam de forma absolutamente excepcional. Todos aqueles que já trabalhavam connosco estão a ser capazes e com vontade de trabalhar mais ainda, e temos estado a aproveitar essa disponibilidade. Uma palavra, mais uma vez, de grande gratidão e de grande apreço pelos profissionais que fazem parte desta equipa. Tivemos muita gente a vir ter connosco a disponibilizar-se, pessoas que não trabalhavam connosco e que se disponibilizaram e que já foram enquadradas. Obtivemos, inclusive, e é público, que a Ordem dos Médicos estabeleceu um processo de inscrição para voluntários. Já contactamos uma boa quantidade de médicos que nos pareceu com o perfil adequado para poderem trabalhar no serviço de urgência. Já estamos a entrevistar alguns e já estamos em processo de contratação de alguns desses elementos. Para além disso, como digo, há o reforço que vem de dentro, é o reforço das especialidades que, por força da interrupção da atividade programada em múltiplas áreas do hospital, ficaram com tempo de horário mais disponível. E esses elementos estão a ser integrados, quer no serviço de urgência, quer nas equipas de internamento, num processo que, ao nível de internamento, está a ser sobretudo gerido por 3 especialidades que têm maior afinidade com este tipo de doentes, que são a medicina interna, as doenças infecciosas e a pneumologia, e que estão a criar equipas conjuntas e a absorver os elementos voluntários das outras especialidades e a treiná-los e a rotiná-los nesses processos. E nós, do lado do serviço de urgência, também a receber esses especialistas voluntários e esses internos voluntários. Mais uma vez, uma palavra de grande apreço e de grande gratidão para os internos, que muitas vezes em áreas completamente desligadas deste tipo de patologia, não viraram as costas à batalha e vêm trabalhar dia a dia connosco e, portanto, temos, só para reportar os últimos 2 com quem me cruzei, hoje de manhã e ontem à noite, um interno de ortopedia, um interno de estomatologia, que está aqui, lado a lado connosco, a lidar com esta situação. Também com um volume concreto, para tornar esta questão da organização do serviço de urgência, estão a fazer escalas rotativas 7 por 7 dias ou 14 por 14 dias? Não entendo muito a pergunta. Acha que existe alguma vantagem neste tipo de escalas? Essa é uma estratégia comum e que efetivamente em alguns serviços está a ser equacionada. Não lhe consigo dizer se em algum dos serviços está a ser implementada aqui no nosso hospital. Sei de um serviço em que estava precisamente a planear isso quando uma boa parte deles ficou infectado e que inviabilizou completamente essa possibilidade. No serviço de urgência, infelizmente, pelo número de profissionais que temos, que é relativamente reduzido agora porque já era reduzido antes da instalação desta pandemia, não temos capacidade para fazer isso, ou seja, neste momento nós não temos volume, em termos de recursos humanos, não temos volume suficiente para fazer essa estratégia. Ela é uma estratégia válida do ponto de vista conceptual e científico, mas ao nível do serviço de urgência eu diria que todos somos poucos, não é possível neste momento. O que temos como nos campos de batalha tradicionais é aqueles que caem por doença, irem para casa, tratarem-se e quando estiverem recuperados voltarem para a linha da frente.
Aqui também uma pergunta muito relacionada, que é qual é a sua opinião sobre o rastreio de forma rotineira aos profissionais de saúde, mesmo assintomáticos, por forma a minimizar o risco de transmissão invisível? Essa temática é sempre polémica e é sempre muito sujeita a reflexões de diferentes ordens. O grande problema do rastreio sistemático é que, mesmo que o rastreio seja negativo, nada nos diz da improbabilidade de haver de facto infecção e da improbabilidade de haver contágio. Verdadeiramente, o que é mais importante na estratégia de prevenção de contágio dos profissionais uns aos outros é efetivamente os hábitos que temos, a utilização das máscaras, os hábitos de higienização das mãos, os hábitos de higienização dos espaços de trabalho e o nosso comportamento cívico, no sentido de que quando estamos em pausa não retirarmos a máscara, não estarmos em confraternização próxima, quando fazemos as refeições fazemos-la porque temos que fazer sem máscara, ou fazermos com espaços entre nós, que as reuniões que temos que fazer, que elas continuam a ter que existir, sejam feitas com cautela, que as pessoas que se sentam numa sala se sentem com espaço suficiente entre eles e que mantenham as máscaras. Esses comportamentos de prevenção, de utilização de estratégias de higienização e utilização das máscaras, esses sim são protetores e esses sim são salvadores, porque o rastreio sistemático teria um efeito positivo ao identificar entre todos que saísse positivo, mas nada nos diz relativamente aos que são negativos e, portanto, acabaria por introduzir uma falsa segurança que nos levaria a afrouxar as medidas principais de combate ao contágio. Eu agradeço-lhe imenso, peço para ficar ainda um pouco connosco. Eu dava nota que nós no início da sessão, esta avaliação de como é que a nossa audiência se sentia e realmente o preocupado ou preocupada era o melhor sentimento. Eu perguntava-vos agora, na prática, qual é que é a avaliação deste webinar, também através da utilização deste código 950560 na plataforma menti.com. Podem utilizar os vossos telefones, smartphones, para fazer esta avaliação. E uma primeira resposta é combativo, e especialmente também um cumprimento ao Dr. Nelson Pereira por esta partilha, e realmente este sucesso deste webinar depende naturalmente dos profissionais de saúde que estão na linha da frente e que partilham as suas experiências, as suas motivações, e a palavra que vai ficando aqui é realmente de excelente, e essencialmente esta palavra de obrigado ao Dr. Nelson Pereira e toda a equipa do Hospital de São João por estes webinars. E se efetivamente estávamos muito preocupados antes do webinar, esperemos que este webinar tenha sido o mais proveitoso possível, e passava ao Dr. Nelson Pereira particularmente para dar uma mensagem final para a nossa audiência. Muito bem, terminar voltando a agradecer o convite e esta oportunidade de partilha, transmitir a nossa confiança, mas uma confiança consciente de que os tempos que se avizinham vão ser difíceis, mais difíceis do que aquilo que foram até agora. Estamos numa fase ainda muito precoce desta luta em que estamos envolvidos. Tenho tido a oportunidade de falar com colegas noutros países que vão à nossa frente, Espanha, França, e portanto aquilo que eles estão a viver hoje, e como disse já, esperemos que não tenhamos que viver na mesma intensidade, mas a evolução em pioria que todos esperamos deve-nos deixar atentos, deve-nos deixar empenhados, deve-nos deixar com vontade de continuar a trabalhar de forma afincada, sem perda de confiança naturalmente. Aquilo que vai fazer a diferença
é a capacidade de, em cada um dos nossos espaços, em cada um dos nossos momentos, sermos capazes de trabalhar nesta estratégia global de contenção. E isso é verdade na minha casa, é verdade junto dos meus amigos, é verdade junto das pessoas com quem eu contacto fora do hospital, e para nós, profissionais de saúde e pessoas que trabalham neste ambiente, é absolutamente fundamental nas ações que diariamente levamos a cabo no âmbito da nossa profissão. Esperança, certamente, noção de que vai ser extremamente difícil e que só o profissionalismo e a qualidade dos nossos colaboradores e dos colaboradores de todo o SNS, do nosso SNS, vai ser capaz de dar a resposta e de fazer a diferença. Terminava fazendo votos que não percamos, como disse já atrás, a nossa humanidade e que sejamos capazes de continuar esta tarefa tão difícil e tão agreste com a mesma humanidade ou ainda mais, com mais humanidade do que aquela que tínhamos até aqui. Isso, mesmo que não sejamos capazes de salvar todas as vidas, vai ser capaz de salvar a nossa consciência, a nossa ética e as relações entre as pessoas. Então, Pereira, muito obrigado. Eu não queria deixar também de voltar a agradecer a generosidade e o conhecimento que transmitiu durante o webinar de hoje e convidar também todos os participantes a juntar-se a nós neste ciclo de webinars, já também no dia 2 de abril, com o João Tiago Guimarães, para discutirmos a questão do diagnóstico laboratorial. Há novidades também nesta matéria que estão a ser introduzidas e no dia 2 de abril, então às 15 horas, teremos mais um webinar, desta vez dedicado à resposta à Covid-19, mas nesta área do diagnóstico laboratorial. Também dar nota que, em conjunto também com a Ordem dos Médicos, vamos dar início a um ciclo um pouco diferente de webinars, mais dedicado e área que também não devemos deixar ou esquecer, que é da preocupação que temos que ter com a restante resposta do SNS, e amanhã vamos dar também notícias sobre essa matéria, de continuarmos a ter a resposta do SNS a funcionar para todas as outras áreas e para todos os entes com necessidade de resposta. Mais uma vez, obrigados a todos e voltamos a marcar a nossa presença no dia 2 de abril às 15 horas e, para finalizar, este webinar vai ficar disponível no canal YouTube da APA, em que poderá ser revisto e partilhado com os demais colegas e interessados. Portanto, a todos, muito obrigado. Obrigado, Dr. Nelson Pereira, que foi um prazer estar consigo hoje e até à próxima.